Prezados alunos, saudações! Agora que vocês já estão mais familiarizados com os estudos das grandezas elétricas e luminotécnicas, já se encontram aptos a se aventurar nos primeiros passos da elaboração de um projeto elétrico residencial. Então queremos nesse momento fazer uma conexão com esse projeto elétrico, apresentando alguns assuntos que, embora eles também sejam estudados ao longo do projeto, eles trazem uma dificuldade de apresentação de sequência didática, mas que são de extrema importância de conhecimento para a elaboração desse projeto. Vamos na sequência. Vamos lá? Façamos então nesta aula 0022 uma aula que seria a introdução aos primeiros passos do nosso projeto elétrico residencial. Esse projeto elétrico residencial vai ser ofertado aos alunos como um projeto piloto para o embasamento dos seus próprios projetos. O projeto elétrico é um conjunto de desenhos técnicos, cálculos e escritos, obtido das normas técnicas, da matemática e do bom senso, que vão nos permitir construir circuitos elétricos para fazermos funcionar os equipamentos elétricos, com segurança, conforto e economia. Os circuitos elétricos, eles se dividem basicamente em duas partes. As linhas elétricas e os equipamentos. Como linhas elétricas, nós entendemos serem os eletrodutos, as fiações, os cabos e os elementos de fixação desses eletrodutos. Os equipamentos, eles são distintos em três categorias. Primeiro, nós temos os equipamentos alimentadores. Os equipamentos alimentadores, fundamentalmente, são os geradores rotativos que estão localizados nas usinas geradoras. Estas usinas, elas obtêm a energia elétrica através da transformação por uma outra forma de energia. Na verdade, o que é fornecido ou o que é obtido lá nas usinas hidrelétricas pelos geradores rotativos é o que vimos na eletricidade, nas grandezas elétricas, chamados de FEM, de tensão ou mesmo de voltagem. Os equipamentos de comando são os disjuntores, as chaves, os interruptores, os sensores de presença. E são esses equipamentos que fazem o circuito elétrico funcionar e não funcionar, ou seja, ligar e desligar. Os outros equipamentos são os equipamentos utilizadores de energia elétrica. Fundamentalmente são as lâmpadas e todos aqueles equipamentos que nós conhecemos que são plugados nas tomadas. O ventilador, a geladeira, a televisão, o secador de cabelo, que transformam a energia elétrica numa forma de utilização, de aplicação mais imediata para o homem, qual seja luz, calor e movimento. Outros aparelhos utilizadores também são os chuveiros, as bombas hidráulicas, que são ligados diretamente no circuito elétrico. Vamos então, sobre a geração de energia obtida dos geradores rotativos, fazer um pequeno comentário. Afinal de contas, a FEM obtida lá nas usinas são transportadas a grandes distâncias e colocadas à nossa disposição lá na tomada residencial, onde nós vamos plugar os nossos equipamentos elétricos. O gerador rotativo ele funciona ao contrário de um motor. E guardadas as proporções, nós podemos compará-lo com o funcionamento de um ventilador, ao inverso. Temos um ventilador, temos um gerador. O ventilador ele é plugado numa tomada onde tem FEM, onde tem diferença de potencial. O motor dele recebe essa diferença de potencial e movimenta as palhetas, fazendo a circulação do ar, a movimentação do ar. Essa movimentação do ar ela é obtida do movimento das palhetas. Quer dizer, o motor recebe FEM e oferece movimento. O gerador faz o contrário, ele recebe o movimento.
As palhetas são movimentadas e o gerador, então, produz ou fornece a DDP, que é levada às tomadas e alimentam essas tomadas nas nossas residências. Esse processo de geração de FEM pelos geradores rotativos é chamado de indução eletromagnética. E as formas como se apresentam os tipos de movimento resultam nos tipos de usinas, como se o movimento for fornecido pela força das águas, nós temos uma usina hidrelétrica. Se esse movimento que movimenta as turbinas do gerador for produzida pelo vapor d'água oriundo do calor colocado numa caldeira, nós teremos as usinas térmicas ou mesmo as usinas nucleares. Para tratar do fornecimento de energia nas edificações, vamos observar esta figura. Repare os fios na parte superior do poste e os fios na parte mais abaixo, bem como o equipamento que está localizado entre eles. Essas fiações, notadamente aquela que corre na parte superior do poste em paralelo horizontal, aqueles é a rede de alta tensão, são os fios de alta tensões. Não são propriamente os que vêm da usina, eles vêm de uma subestação na cidade ou de perto da cidade. Da usina, a rede elétrica vem em altíssima tensão, da ordem de 300 mil volts. São aquelas torres que estamos acostumados a ver quando viajamos pelas estradas. Então elas se distribuem por todo o Brasil e vão até as subestações, onde essas tensões altíssimas são baixadas para valores de 30 mil volts, 13.800 volts, que então são distribuídos pelas cidades. Essa rede superior que você vê é uma rede de possivelmente de 13.800 volts, é uma rede de alta tensão. Nem todo o poste da cidade tem, mas grande parte deles tem. Esta é a rede em paralelo. Para tornar mais útil a entrada de energia nas nossas residências, essa tensão tem que ser baixada, e ela faz isso no equipamento que você vê, que é o transformador. Então ele abaixa a tensão de 13.800 volts para tensões na ordem de 127, 220 volts, 380, 440 volts, que são distribuídos pelas cidades. Esses sim vão dar acesso às residências. As concessionárias têm uma ligeira variação com esses valores que são oferecidos. Esses 4 fios que estão distribuídos agora na vertical é a linha de baixa tensão, e dela se ligam às residências em ligações que resumimos em 2 tipos. A primeira, tipo de ligação provisória. As concessionárias atendem ligações provisórias para obras ou canteiro de obras, quando se precisam de ligações para fazer funcionar betoneiras, etc., equipamentos, iluminação para a noite, etc. Então são ligações que vão ter um prazo de duração previamente marcado. O outro tipo de ligação são as definitivas. Agora sim, depois da obra concluída, solicita-se à concessionária uma ligação definitiva, que através de um padrão adequado liga-se às residências. Reparem que aqueles 4 fios, eles têm os nomes, e os nomes deles são fase e neutro. Mas que história é essa? 4 fios e 2 nomes só? Sim, são 3 fios fase e 1 fio neutro. Geralmente o fio neutro é o da parte de cima, e os outros 3 abaixo são as fases, identificados como fase 1, fase 2, fase 3. E agora já falta pouco para ir terminando esta videoaula.
Vamos ver aqui os tipos de padrões. As concessionárias ligam as tensões às residências por basicamente 3 tipos de padrões. O padrão monofásico apresenta uma fase. Como para você fazer um circuito precisa sempre de pelo menos 2 fios, então o fio neutro vem junto. O padrão monofásico é formado por 2 fios, ou seja, um fio fase, outro fio neutro. Outro tipo de padrão é o bifásico, agora já formado por 3 fios, 2 fases e o neutro. E o terceiro, já descobriu, trifásico, 3 fases e o neutro. E as concessionárias distribuidoras de energia têm esses padrões e valores diferenciados entre fase neutro e fase. Repare que no Brasil essa distribuição é quase que meio a meio, né? Repare, por exemplo, que nos estados com as bolinhas azuis, a distribuição é feita em 127 e 220 volts, ou seja, garante à concessionária que a ligação entre um fio fase e o fio neutro fornece uma diferença de potencial de 127 volts. Diferença de potencial entre um fio fase e outro fio fase é de 220 volts. Você se lembra agora que lá nas tomadas, elas têm 3 pinos. Somente os 2 externos é que recebem os fios que energizam a rede, que são esses, fios fase e fios neutros. Essa distribuição em 127 e 220 volts é feita desses estados aqui, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Amapá. Aqui no Nordeste tem o Sergipe. Nos outros estados, já as concessionárias fazem ligações 220, ou seja, nos outros estados garante a concessionária que se você plugar um fio fase e um fio neutro, você vai encontrar uma diferença de potencial de 220 volts. Plugando um fio fase com outro fio fase, a diferença de potencial é de 380 volts. Né? E isso se passa lá no Mato Grosso, em Goiás, Tocantins, na Bahia, no Maranhão, no Piauí, no Ceará, em Alagoas, né? Goiás, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Repare que interessante aqui, no estado de Roraima, que faz divisa lá com a Venezuela, não é nem azul nem vermelho, verdinho, que história é essa? Acontece que a energia, mais da metade da energia de Roraima vem da Venezuela. E o restante, ou pouco menos da metade, é obtido de usinas térmicas lá mesmo no estado de Roraima. É um complicador, Roraima é o único estado que não faz parte do sistema de distribuição brasileiro. Mas que confusão é essa, né? Por que nós temos 2 padrões de distribuição de energia? Bom, a história é um pouco antiga, mas vale a pena a gente só dar uma pitadinha nela. Vem lá do século XIX, na segunda metade do século XIX, quando o Brasil ainda tinha como regente o imperador Dom Pedro II, ele um grande estadista, foi ele quem abriu as portas do Brasil para as tecnologias que estavam acontecendo na Europa e na América do Norte. Então ele franqueou o território brasileiro para 2 empresas, uma canadense e a outra inglesa, para que elas começassem os processos de distribuição de energia elétrica que já estavam se desenvolvendo naqueles outros continentes. Só que essas 2 companhias elas tinham padrões diferentes. E enquanto uma trabalhou mais para o sul, outra trabalhou mais para o nordeste. E aí criou-se esses 2 tipos de padrões. Hoje, já de algum tempo, né, tornar isso uniforme parece que ficou muito difícil, extremamente caro. E acho que a tecnologia é que vai tentar igualar essas situações, produzindo equipamentos que possam trabalhar em várias tensões. Hoje temos equipamentos bivolts, como os eletrônicos, os smartphones e as lâmpadas LEDs, né, que trabalham tanto em 127 quanto em 220 volts, etc.
né? E a gente vai entender e vai reforçar isso no curso, que plugar um aparelho que trabalha em 127 em rede de 220 vai danificá-lo, ele não vai suportar. E o contrário, plugar um aparelho que foi fabricado para trabalhar em rede de 220, plugar em rede de 127, ele não vai funcionar. Se funcionar, vai funcionar muito mal. Bom, estamos a finalizar. Vamos nos encontrar nas próximas aulas com a introdução ao projeto elétrico. Até lá, um grande abraço e bons estudos.